Aqui, bom dia aos meus irmãos que estão em casa, participando com a gente dessa manhã, desse culto ao Senhor. Bem, eu sei que nós como cristãos, nós adoramos a Deus em todos os lugares, na nossa vida no geral, seja em casa, seja no trabalho, seja nos divertindo. Mas existe um lugar que eu acho que ele faz muita diferença na vida do cristão, que é o templo. É o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus de forma coletiva, junto com os nossos irmãos. E à medida que a gente faz isso, a nossa fé, ela aumenta no sentido de poder ver outras pessoas crendo no mesmo Deus que nós cremos. Isso nos anima, isso nos dá força, faz com que a gente olhe para a nossa fé e confie cada vez mais que ela, de fato, ela nos ajuda a acreditar naquele Deus que é soberano, que criou todas as coisas e que Ele está o tempo todo ao nosso lado. Então, estar aqui na igreja com vocês, e acredito que na vida de vocês seja a mesma coisa, é um momento de fortalecimento, é um momento de juntos poder nos unirmos em fé para adorar o Senhor. E quando a gente chega diante desse lugar, não tem uma outra maneira de ver a Deus como um Deus que é santo, grande e se relaciona com a igreja. Não, vocês não vieram aqui, não estão aqui para adorar um Deus que não se relaciona com vocês, não se compromete, não firma compromissos de cuidar, de ajudar, de orientar, de caminhar com você no dia a dia. Esse é o nosso Deus. Os deuses que são criados em forma de ídolos, esses não fazem nada. Eles não conseguem se relacionar porque eles são feitos por mãos humanas. Muitos de madeira, alguns com material até de muito valor, mas em nada vale a pena. Então eu me alegro em saber que estamos aqui hoje para adorar um Deus que é vivo, um Deus que só Ele pode transformar a minha vida e a sua vida nessa manhã. Então, se você entende que você precisa conhecer mais esse Deus de perto, se você entende que você precisa dele como ser humano, se você hoje abrir o teu coração, expor para Ele aquilo que você pensa, a maneira como você vê a vida, pode ter certeza que Ele vai abrir os teus olhos e fazer com que você enxergue as coisas da maneira como Ele quer que você veja. E daí para frente Ele vai conduzir toda a sua vida. Apocalipse capítulo 4, 11, versículo 11 diz o seguinte: Senhor nosso e Deus nosso, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. O primeiro passo de alguém que deseja viver com esse Deus é confiar e acreditar que Ele é soberano, que Ele governa todas as coisas e que tudo foi criado pela mão dEle, inclusive você, inclusive eu. E se nós somos criados por esse Deus que é soberano, que controla todas as coisas, que é digno de ser adorado, se nós cremos nisso, hoje é o dia então de nós nos prostrarmos diante dele e dizer que ele é santo, que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Reconhecer quem ele é faz com que a gente também perceba quem nós somos. Que nessa manhã ele nos leve a reconhecê-lo mais e mais, para que possamos dessa forma ver o quanto nós precisamos do Senhor. E por sermos pecadores, nós hoje também teremos a oportunidade de colocar diante deles os nossos pecados. No momento em que nós vamos parar um pouco para pensar na nossa vida, você possa refletir no seu coração, naquilo que nesses dias tem te trazido tristeza, angústia, tem te levado a choro, por conta do pecado que existe no meu e no seu coração.
mas se nós hoje colocarmos diante do Senhor essas coisas, Ele perdoa os nossos pecados. E diante do Senhor, hoje aqui no templo, eu e você vamos ter a oportunidade de fazer isso. Nós vamos ter a oportunidade de ceiar, comer do pão, beber do vinho, que lembra a morte de Cristo. Nós vamos cantar louvores e nós fazemos tudo isso porque Cristo morreu na cruz e abriu esse caminho que estava fechado, que hoje dá acesso para mim e para você à presença de Deus, assim como João estava, assim como ele viu todo aquele cenário de adoração no templo, diante de Deus, os anciãos, e hoje nós aqui diante de Deus, poder cantar louvores a Ele. Nós vamos fazer tudo isso, tendo em nossos corações de que Ele é grande, soberano, Criador de todas as coisas, e que nós, seres humanos, pecadores, precisamos dele. E através de Cristo Jesus, nós podemos chegar até Ele hoje e sempre. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nessa manhã. Peço que você fique de pé. Logo em seguida nós já vamos estar adorando ao Senhor, cantando louvores. Hoje nós também temos um almoço e eu quero já te incentivar a ficar com a gente para almoçar. É um almoço missional, como a gente tem dito, é o momento da gente participar em todas as atividades da igreja, em todo o movimento que ela está fazendo, com suas plantações e com tantas outras coisas. Mas seria muito bom que você estivesse aqui com a gente durante esse dia, participando também do almoço. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui. Sabemos que muitas pessoas gostariam de ter esse mesmo privilégio, ter esse mesmo momento, Senhor. Mas muitos não estão aqui porque ainda não tiveram seus olhos abertos. Ainda não conhecem o Deus que criou todas as coisas. O Senhor ainda não se mostrou para eles de forma que eles fossem tocados profundamente no seu interior, na sua alma. Mas nós cremos que Tu és um Deus de misericórdia. Nós cremos que Tu és um Deus que vai na direção do pecador, na direção daquele que clama, tenha misericórdia de mim, na direção daquele que diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Tu és aquele, Senhor, que conhece a necessidade de todas as pessoas, sabe daquilo que passa no seu interior. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de fazer com que a Tua igreja se junte, que a Tua igreja esteja diante do Senhor no grande dia. Nós cremos na Tua misericórdia, nós cremos nesse chamado especial do Senhor na vida do ser humano. E nós pedimos, ó Deus, que se existe alguém aqui nessa manhã que precisa ter os Teus olhos abertos, Teu coração aquecido, nós clamamos ao Senhor para que assim o Senhor o faça. E que essa pessoa possa se unir a nós em uma grande voz, dizendo que o Senhor é santo, santo e santo, digno de toda a honra e toda a glória. Pai, nós pedimos pelas pessoas que não podem, não estão aqui nesta manhã ainda conosco, que não vão estar por motivos de doença, por estarem, Senhor, vivendo momentos difíceis na Tua fé. Pai, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa intervir nessa situação e trazê-los, ó Deus, de volta a uma vida sadia, a uma vida espiritual sarada, para que esteja diante do Senhor, para que esteja te louvando, te glorificando de forma perfeita, Senhor, na Tua presença. Deus, que os músicos, esses irmãos que o Senhor separou para ministrar os louvores hoje, para nos introduzir na Tua presença através dos cânticos, que a Tua unção, a Tua graça seja sobre eles, que eles sejam tomados pelo Teu Espírito Santo, que aquilo que eles receberam de dom, ao colocarem, ó Deus, ao Teu serviço, o Senhor possa impulsioná-los a estarem na Tua presença, entendendo que eles não estão fazendo isso para pessoas, mas eles estão servindo ao Senhor com seus dons. Então que eles façam isso de forma com alegria, com prazer, para que o Seu nome seja glorificado nessa manhã. Que tudo que está sendo feito aqui seja feito para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, que Deus te abençoe. Teu
Hosana. Pai, vamos entrar agora no momento de oração, Deus. Pai, eu peço que a igreja possa nesse momento estar se colocando, Deus, na tua presença, abrindo o seu coração. Que a igreja possa, Deus, estar confessando, Pai, os seus pecados. O Pai está falando contigo aquilo que está deixando, Pai, cada um aqui enfraquecido, Pai. Deus, que nós possamos nesse momento contar as nossas lutas, ó Pai. Pedir socorro ao único que pode, Pai, nos socorrer, Deus, que é o Senhor. Deus, a tua palavra diz em Salmo 73, o meu corpo e o meu coração
poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que a igreja possa se apegar nessa palavra, assim como nós cantamos aqui, como a âncora que segura o navio, que nós possamos nos ancorar nessa palavra, Deus. Tudo aquilo que está hoje, Pai, sendo uma prova, que a gente está fraquejando, Pai, que o Senhor possa segurar a nossa mão e sustentar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, venha ser com o seu povo, Deus, que nós possamos clamar, Pai, por Ti, Deus. Que a igreja possa clamar pela Tua presença, clamar pelo Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, esse próximo hino diz: em Tua presença, Deus. Eu quero estar em Tua presença, Pai. Que a igreja possa cantar em Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Deus.
generosidade. E eu gostaria de contar uma história que o Augusto Nicodemos contou sobre o assunto, né? Mas claro que eu não vou entrar igualmente nos detalhes que nem ele, mas tinha uma garotinha, uma criança, que tinha cerca de R$2. Aí a pessoa pensou, eu vou dar a oferta para a igreja. E estava no caminho e viu o picolé por R$2. Ela pensou, poxa, lá se vai o dinheiro da oferta. E muitas vezes a gente é assim no nosso pensamento. Muitas vezes a gente cria desculpa para nós mesmos, falando, não, isso aqui não vai ajudar, ou aquilo não é uma quantia para doar na igreja. Mas a gente tem que se lembrar o que Paulo disse em 2 Coríntios 9, cada um dê conforme determinou em seu coração, seja grande ou seja pequeno, tenha fé. Saiba que mesmo as coisas pequenas ajudam no reino. Até a oferta daquela moça lá no Novo Testamento, em que diz que ela deu pouco, mas para Jesus foi a que mais deu lá, porque ela deu o que tinha e não o que sobrava. Então, gente, tem coração que Deus o ama, e que o momento de oferta, de generosidade, de dízimo, nada mais é do que um agradecimento a Deus, agradecimento e para ajudar no crescimento da obra dele, para ajudar a gente no templo, ou seja, plantando novas igrejas. Que você saiba que a sua oferta não é em vão. Agora, nesse momento, depois que a gente terminar a oração, eu vou falar e vocês poderão ouvir no gasofilaço, tá? Quem quiser contribuir para a plantação de igreja, tem envelope vermelho. Não tem mais envelope vermelho. Tá. Tem um envelope vermelho para vocês, tá? Vocês podem colocar no envelope vermelho, que vai ser direcionado especificamente para a missão Itaipuaçu, São José, ok? E também temos a maquininha para quem quiser pagar no cartão, ou temos até Pix, olha só que chique. Temos Pix, ok? Quem quiser é só perguntar que a gente passa para vocês certinho, tá? Mas tenha em mente isso. Isso aqui não é uma moeda de troca para com Deus, é um momento de agradecimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, por este momento. Senhor, abençoe as ofertas e dízimos, Senhor, que virão para cá, Senhor Deus, que sejam usadas de maneira eficaz, meu Pai, para o Teu reino, meu Pai. Que as ofertas sirvam, Senhor, para que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas. Abençoe, Senhor, todos, Senhor, que estão aqui para ouvir a Tua mensagem. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Quem quiser pode ir.
Bom dia. Vocês me ouviram semana passada na aula, vamos ver de novo, agora sim. Pessoal, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Se tiver trago sua Bíblia, você pode abrir. Caso você não tenha trago, você tem o texto no telão que a Bruna vai passar ali. Só estou ajeitando meu alarme aqui, tá, gente? Para não perder o horário. O nosso texto diz o seguinte: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja. Eu peço que o teu Espírito fale aos nossos corações, Deus. Torna sensível o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente escute daquilo que o Senhor tem a nos dizer essa manhã. Eu peço que, da mesma forma como o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem tocado o meu coração através da tua palavra, eu peço que o Senhor faça assim aos meus irmãos, para que o seu nome seja honrado, engrandecido no nosso meio e que o teu propósito seja sempre cumprido. Amém. Se vocês pudessem ver no telão que meu coração fica assim, já está 200. Gente, alguém já ouviu aquela frase, assumam seus B.O.s? Tem gente que já ouviu, tem gente que não ouviu. Eu estava conversando um pouquinho disso com Luísa ontem, até falei com a Ali também. Para quem não conhece, assumam seus B.O.s é sobre você assumir os seus problemas, assumir as consequências dos seus problemas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Não especificamente sobre os problemas da vida, mas que a gente pudesse assumir um problema específico sobre o crescimento espiritual. Voltando para o texto, eu não vou fazer a exposição de versículo por versículo, porque eu ia me alongar demais, mas eu vou passar um pouquinho do contexto, explicar um pouquinho os versículos, para que a gente possa fazer uma aplicação. Ele começa assim, ó: portanto, deixando toda maldade, engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Ele já começa com um portanto, e vocês sabem, para quem não sabe, o portanto ele vai ser um conectivo daquilo que está sendo dito antes. Seria... já que eu disse tudo isso, a partir disso, seguindo, por causa disso, ele está dando uma continuação. Por isso ele fala: deixa a maldade, deixa o engano, deixa o fingimento, toda a difamação, e desejem o puro leite espiritual,
Quando ele está falando do leite espiritual aqui, ele está fazendo conexão com a palavra de Deus. No capítulo 1, no finalzinho, ele diz que a palavra de Deus é o meio que Deus usa para regenerar a gente. No versículo 25, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Versículo 23, perdão. Foste regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Esse é o leite espiritual que ele está dizendo. A palavra de Deus. Quando ele fala de leite, ele usa essa figura. Fica claro para muita gente, mas como eu digo, o óbvio sempre precisa ser dito. Ele fala, desejem o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação. A gente precisa constantemente da palavra de Deus. Ele está falando, vocês precisam desejar a palavra de Deus, assim como o recém-nascido deseja leite, para que vocês possam crescer. Esse é o que ele está dizendo aqui no texto. E como? Deixando de lado toda maldade, todo engano, fingimento, inveja, toda difamação. No versículo 3, quando ele diz, já que provaste que o Senhor é bom, a gente vê aqui se vocês já provaram, mas é porque na nossa língua não tem a palavra que ele usa, ou o sentido pelo menos. Aqui ele não está querendo colocar em xeque se vocês provaram ou não. Ele está querendo dar uma ideia de que vocês já provaram, já que vocês provaram que o Senhor é bom. A ideia é essa. Esse se aqui, para a nossa língua, quando a gente lê, dá a ideia de será que vocês provaram, será que não provaram? Ele está colocando em xeque se Deus é bom ou não. Não, não é isso. Tudo bem? No versículo 4, ele põe assim, ó, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Quando ele está falando de pedra viva aqui, eu estou só explicando só as figuras, tá? As figuras de linguagem. Quando ele fala assim de pedra viva, ele está fazendo uma referência lá atrás, a Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para o povo, para eles, né? Quem o povo diz que eu sou? Eles falam, uns dizem João Batista, Elias, outro dos profetas. Fala assim, mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde para ele, em seguida, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. Eu digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A referência da pedra é essa. Jesus diz que sobre essa pedra ele edificaria a igreja. A gente já ouviu muita gente dizer que a pedra seria Pedro, mas o próprio Pedro diz aqui que a pedra é Cristo. Essa é a referência que ele está fazendo. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. O segundo ponto que ele levanta é de que a pedra viva, eleita e preciosa para Deus, foi rejeitada pelos homens. Vocês podem lembrar no Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 1, versículo 13, que vai dizer que ele veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. Contudo, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A ideia, Jesus veio para um povo, Jesus veio para os dele, e os dele não o receberam. Isso que ele diz aqui, de que a pedra foi rejeitada pelos homens. O próprio povo judeu crucificou o Cristo. Eles não só rejeitaram Jesus como o Messias, como o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, não só não creram nele, como também crucificaram. Quando Jesus foi levado para Pilatos levanta para eles a possibilidade, para os judeus, de salvarem um, como era de costume. E mostrou para eles Barrabás. Entre Jesus e Barrabás. Eles falaram, solta Barrabás. O que querem que eu faça com esse Jesus? Crucifica. O povo rejeitou, o povo pediu para crucificar e disse que o sangue dele caia sobre nós. Assumindo a culpa. Esse homem diz que é o rei dos judeus, esse homem se coloca como Deus, mas nós não o reconhecemos, a gente rejeita, que o nosso Deus é outro. No versículo 5 ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando ele está falando de casa espiritual aqui, ele está fazendo conexão com o que o povo levanta no deserto
que é o tabernáculo. Depois você vê a figura do templo ser levantada na nação de Israel por meio de Salomão. Davi quis, mas não pôde. Deus dá a graça a Salomão para que Salomão possa edificar um templo. Esse templo é destruído pelos babilônios, e depois, quando eles voltam na figura de, você vai ver, Elias, Neemias, se eu não me engano o sacerdote era Zadok, depois eu não lembro o nome do sacerdote, peço perdão se eu estiver citando errado, mas um pouquinho mais para frente o templo é reconstruído. Então, quando ele fala da ideia de casa espiritual, ele está fazendo menção àquilo lá de trás, o tabernáculo, o templo, são conexões que ele está fazendo aqui. Ele diz que para que vocês sejam sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, fazendo a troca entre os sacrifícios de antes, o povo, os animais, os bezerros, os pombos, os bois, aquilo que era oferecido. Ele está dizendo que existe um novo sacrifício, uma nova forma de exercer essas coisas. Não precisa mais estar daquele jeito, ele está falando. É uma nova forma. Eu não vou entrar muito nisso, eu estou passando só por cima. Versículo 6. Porque a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Aqui é uma citação de Isaías. Ele está citando o profeta Isaías, que fala do período da invasão da Assíria no reino de Israel. O contexto é o seguinte: a Assíria está em guerra iminente com Israel. Na verdade, eles estão em guerra. A Assíria ameaça invadir Israel, e Israel pede socorro para o Egito. Ele pede socorro para os egípcios, para que os egípcios venham, ofereçam a eles um auxílio militar, para que eles possam se livrar da ameaça da Síria, para que eles possam vencer a Síria, que era o império dominante naquele momento. Isaías, quando ele fala aqui de que quem nela crê não será desapontado, ele está apontando: vocês precisam crer na pedra que o Senhor levantou. Essa pedra é o próprio Cristo. Vocês precisam acreditar, vocês precisam pôr a sua esperança, a sua fé no Cristo. Deus vai livrar vocês. Não peçam ajuda ao Egito. Não recorram ao Egito. O Senhor libertou vocês do Egito lá atrás e fala para que não recorram ao Egito. Eles fizeram vocês de escravos, Deus libertou vocês, então não voltem para lá, não recorram a Ele, creiam em Deus. Esse é o contexto. Ele continua: assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como principal, a pedra angular. Isso é citação de Salmos. Ele faz muitas citações. E como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Novamente ele levanta o ponto dos judeus, de que rejeitaram a pedra que foi levantada, rejeitaram o próprio Cristo, mas além deles terem rejeitado a pedra que eles rejeitaram vai virar para eles motivo de tropeço. Por causa de terem negado Cristo, por causa de não terem aceitado Cristo, eles seriam derrubados, eles seriam esmagados. Eles tropeçaram na palavra, eles não conheceram a Escritura. Mas diz que para isso também eles foram destinados. Nos versículos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está fazendo a diferença agora. Essa carta é endereçada a gentios. No versículo 1 do capítulo 1 você vê: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Ele está dizendo para a gente, um povo, novas igrejas, que não eram compostas de judeus. Elas eram compostas de gentios. Por isso ele faz a diferença. O povo judeu rejeitou Cristo, o povo judeu tropeçou na pedra, mas vocês não. Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa. Isso também é referência lá atrás. Se eu não me engano, no capítulo 19 de Êxodo, você vê, Deus dá as palavras para Moisés: se vocês seguirem os meus caminhos, se vocês atentarem a minha voz, vocês serão para mim... Eu vou até ler aqui, porque esse aqui eu acho... Meu Deus, perdão.
eu acho muito pesado esse texto, é muito forte para mim, e eu quero citar ele certinho. Capítulo 19 mesmo, versículos 5 e 6. Agora, portanto, se ouvides atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Isso é Deus falando para Moisés. Toda a terra é minha, mas vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Pedro diz aqui: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antigamente vocês não eram povo, agora sois povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Ele está deixando claro aqui de que não é por alguma coisa que os gentios tivessem feito, não é por nenhum tipo de merecimento, é porque eles receberam misericórdia. Mas esse povo, os gentios, aquela igreja, eles não tinham recebido misericórdia antes. Eles não deveriam se vangloriar pela posição deles agora. Vocês são um povo de Deus. Hoje vocês são um povo de Deus, mas antes eram outros. Vocês não são porque vocês fizeram alguma coisa. Não se vangloriem por isso. Não se achem maiores do que os judeus porque vocês não são. O que eu queria falar sobre esse texto, eu já expliquei o contexto um pouquinho para vocês. Conectando sobre a ideia de a gente assumir os nossos BOs, os nossos problemas, as consequências daquilo que a gente faz, daquilo que acontece. Primeiro, é lá no início, quando ele diz de que a gente deve deixar a maldade, o engano, o fingimento, a difamação, a inveja e desejar o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus pela qual a gente foi regenerado, pela qual Deus opera a regeneração em nós. Nota, as coisas não estão andando. Eu gostaria de poder falar especificamente ao coração de cada um aqui, mas eu peço que você possa ouvir e tomar para si. Você sabe muito bem por que as coisas não estão andando. Por que sente como se as coisas não estivessem no lugar certo? Por que a gente não cresce espiritualmente? Por que você não cresce espiritualmente? Por que continua na mesmice? Porque de todas as disciplinas espirituais, a que ele foca aqui é a leitura da palavra. E embora não seja regra, embora não esteja acontecendo na vida de todo mundo aqui, eu sei que tem gente que deixou a Bíblia para trás há muito tempo. Não tome isso como uma acusação, de forma nenhuma. Como eu já disse outras vezes, eu não sou pastor de ninguém, nem pastoreio a mim mesmo, gente. Eu não estou acusando ninguém, mas que isso seja um momento onde a gente possa refletir sobre a nossa vida, que você possa refletir sobre aquilo que você tem feito, o que você tem deixado de fazer. As disciplinas espirituais e em foco aqui, a leitura da palavra, elas são responsáveis pelo nosso crescimento. Você não vai crescer deixando a Bíblia de lado. Quanto tempo faz que você não dedica um tempo para poder ler a palavra de Deus, ouvir daquilo que Deus tem falado para você, daquilo que Deus quer falar para você? Quanto tempo faz? Aí chega e questiona: por que eu não cresço? Por que as coisas não mudam? Porque você abandonou a leitura da palavra de Deus, você abandonou um tempo precioso com o Senhor, que Ele compara ao leite espiritual, compara a leite dado a recém-nascidos. Recém-nascidos não podem ficar sem leite. A gente não pode ficar sem a leitura da palavra, a gente não pode ficar sem a palavra de Deus para crescer. A gente não vai crescer se deixar isso. Você não vai crescer enquanto você não retomar o seu contato com o Senhor, a leitura da Bíblia, momentos devocional. Não é ler por ler, gente. É entender de que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala através dela, Deus continua falando através dela. Embora o texto você já tenha lido ele 1000 vezes, você já tenha escutado ele mais 10.000 vezes, ainda assim ela é poderosa o suficiente para mudar o seu coração, rasgar estruturas de poder demoníacos. Ela é poderosa o suficiente para mudar a sua realidade, porque ela é a palavra do próprio Deus.
Por meio de quem ele opera a regeneração em nós, por meio de quem ele sustenta o universo. É a palavra do poder dele. Quando eu digo que as coisas não estão andando, o primeiro ponto seria esse, de que a palavra de Deus foi abandonada há muito tempo, por isso a gente não cresce. O segundo e último ponto foi que você esqueceu quem você é. A gente esqueceu quem a gente é. Ele fala de povo, ele levanta em destaque aqui o povo judeu, e depois ele fala dos gentios. Mas ele aponta: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês não pertencem mais a outros deuses, vocês não pertencem mais a vocês mesmos, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem noção do quão pesado é isso? Do quão forte é ouvir Deus dizendo para a gente de que não adianta você tentar viver a sua vida, não adianta você montar os seus planos segundo o seu próprio coração, porque vocês são meus. Eu tenho um futuro separado para vocês, eu tenho um plano separado para vocês, eu montei a história, tudo que está para acontecer foi escrito porque eu escrevi de acordo com a minha vontade. E vocês são meus. Vocês não vivem mais para vocês. Vocês vivem para mim. Vocês são uma geração eleita. Eu elegi vocês. Vocês são um sacerdócio real. Vivem para servir o rei. Uma nação santa. É um povo separado, um povo diferente. Nós somos um povo diferente. Não éramos povo antes. A gente não tinha recebido misericórdia. Mas desde o momento que a misericórdia de Deus te alcançou, desde o momento que a graça de Deus tocou o teu coração, transformando a sua vida, a palavra de Deus tem regenerado você, regenerou você, para que você viva uma nova vida. Você não faz mais parte do povo que você fazia antes, você já não mais pertence a você, como eu disse. Você pertence a Deus. Você esqueceu disso. Você está tentando viver a sua vida como se ela fosse sua, de fato. Como se fossem seus planos. Como se você pudesse ditar o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. Mas existe um Senhor que tem domínio sobre nós. Nos chamou, desde antes da fundação do mundo, nos separou, para que a gente pudesse fazer boas obras preparadas por Ele desde lá de trás. Por isso que Ele fala de que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para que anunciem as riquezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo tem um motivo, gente. A gente não foi tirado do lamaçal onde a gente estava para poder brincar de igreja, para poder vir aqui, cantar e ir embora, para poder ostentar uma Bíblia no meio do caminho, para poder dizer para as pessoas: eu sou crente, eu sou diferente, eu não ajo igual a vocês, eu sou o santão. Não é para isso. Nós fomos chamados para anunciar as riquezas daquele que chamou a gente, daquele que tirou a gente das trevas e transportou para a luz. Capítulo 1 de Colossenses, você vai ver que ele fala de que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem a gente tem a redenção, o perdão dos pecados. Isso é algo muito sério. Não dá para viver a vida de qualquer jeito depois disso. Não dá para viver a vida falando: Deus que salva quem Ele quiser, eu já fui salvo, Ele já me chamou. Não dá para viver achando que as coisas vão continuar iguais, porque elas não vão. Elas não são iguais. A partir do momento que o Evangelho se tornou real no seu coração, a partir do momento que Deus transformou a sua visão de mundo, nada fica igual.
Não tem como enxergar a realidade da mesma forma. Não tem como olhar uma pessoa que está sofrendo e falar assim, dane-se, desculpa o vocabulário, mas não tem como passar por uma pessoa caída e falar assim que Deus a conforte. Não tem como ver um irmão orando, chorando e não chorar com ele, não se entristecer com ele. Da mesma forma, não tem como ver um irmão se alegrando e não se alegrar com ele. Não tem como não ter compaixão. Não tem como não haver misericórdia. Porque a gente não era povo, hoje a gente é. A misericórdia de Deus não tinha alcançado a gente, mas ela alcançou. Isso faz toda a diferença. Eu já quero chamar os músicos, o pessoal que vai servir a ceia pode vir aqui para frente. Gente, a gente precisa assumir as consequências do que a gente faz e abandonar a palavra de Deus, esquecer quem a gente é, esquecer o porquê Deus chamou a gente, para que Deus chamou a gente, onde Ele colocou a gente. Esquecer de tudo isso tem feito muito mal para mim, tem feito muito mal para você, tem feito muito mal para a gente. Eu ouso aqui afirmar de que muitos e muitos e muitos cristãos estão na mesma posição que você, na mesma posição que a gente. Não é só dessa igreja, mas de todo o Brasil, de todo o mundo. Mas fica a esperança de que Deus levantou um povo, uma igreja que não é institucional, mas é o corpo de Cristo aqui na terra. E não levantou e está no céu distante. Jesus, antes de partir, disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito do próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus está em nós. Deus está conosco, transformando a nossa vida todos os dias, nos libertando do poder do pecado. E relembra, não é para você ostentar o status de crente. Não é para ostentar um status de que é melhor do que o outro, de que está em outro patamar. Não existe isso. Não existe mérito. Foi exclusivamente por misericórdia e por graça. E o Deus que te chamou lá atrás, Ele te convoca para você tomar uma posição. Reveja o que está sendo feito. Assuma o seu BO, assuma a consequência do seu ato. Esfrega o olho, levanta a cabeça. Vocês são um povo exclusivo de Deus. Vocês são a geração eleita. E não é eleita para sentar na igreja, mas é eleita para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês. Assim como o povo judeu era para ser luz para as nações, ao ponto de Jesus fazer a comparação de que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, falando de Jerusalém que ficava no monte. Assim como os viajantes olhavam à distância de noite e viam as luzes e eram para lá que eles iam. Não se pode esconder a luz que é o próprio Senhor dentro de nós. Não se pode esconder a mudança que o próprio Evangelho faz em nós. Você é pequeno demais para conter Deus. Deus não pode ser contido por nada. Então não tenta colocar ele dentro de uma caixa, não tenta encaixar ele na sua vida. Você que foi chamado por Deus. Ele não é um amuleto para você pendurar no pescoço, ele não é um santinho para você pendurar, para você colocar no armário. Ele é o Senhor e Criador de todo o universo. E nós somos povo dele. Então que
Que isso seja vivo e que a gente lembre disso todos os dias. De que a gente não foi chamado para viver uma vida comum, para viver uma vida como os outros vivem. Mas fomos chamados para anunciar as grandezas, as riquezas, anunciar o Evangelho de Deus. Para sermos luz, para sermos sal. É para iluminar o escuro, é para conservar o que é bom, não deixar estragar. Tem tanta gente morrendo sem conhecer do Evangelho de Deus. Tem tanta gente morrendo sem entender que Jesus veio em carne, morreu por nossos pecados. Tem tanta gente que não sabe disso. E a gente não sabe aqui aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus vai chamar. Ele quer usar vocês para alcançar essas pessoas. Ele quer usar a gente para alcançar essas pessoas. Então, de que a graça de Deus nos alcance todos os dias, para que essa igreja fique cheia, para que na festa do Rei não sobre lugar, mas que a mesa dele seja sempre lotada. A gente vai partir para o nosso momento de ceia, onde ela fala da comunhão, onde Jesus diz para a gente de que o pão é o corpo dele partido em favor de nós, e o suco, o vinho, era o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Esse corpo foi partido em favor de você, em favor de mim. O sangue foi derramado em seu favor, em meu favor. Mas não para aqui. Como eu disse da última vez, a ceia não é só para você, a ceia não é só para o seu irmão que está do lado. Gente, olha os lugares vazios. Tanta gente que podia estar aqui. O Senhor nos chamou para que a gente espalhe a notícia. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a novidade de Deus, de que nem tudo está perdido, de que assim como um povo que vivia em trevas viu a luz, foi chamado pelo próprio Deus, esse povo que vivia em trevas, hoje ele leva a luz do próprio Deus. Pessoas precisam ouvir do Evangelho. E o canal que Deus tem usado para alcançar essas pessoas é a igreja dele. Então que isso seja um convite para que a gente possa se mover, para que a gente possa lembrar do nosso lugar, para que a gente nunca possa esquecer de quem a gente é em Deus, por causa de Deus, puramente pela misericórdia dele. Não por termos feito algo para que Deus gostasse de nós, para que Deus nos chamasse. Não. Pura e estritamente graça. E que a mesma graça que alcançou vocês, que me alcançou, possa alcançar outras pessoas lá fora. O texto da ceia diz que... Tem o texto aí? Mateus 26, uma identificação. Melhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Vamos orar? Pai, Tua palavra foi lida essa manhã e acredito que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é vivo e poderoso no meio da Tua igreja. E muito obrigado porque o Senhor é vivo e poderoso além da Tua igreja. Continua operando Tua transformação no mundo, Deus. Continua salvando gente e dá a graça da gente participar daquilo que Você está fazendo. Senhor, que a gente possa ver pessoas sendo salvas, para que Seu nome seja engrandecido cada vez mais, para que Seu nome seja glorificado entre os homens e para que a gente tenha cada vez mais motivos para Te louvar. Grande e poderoso é o Senhor, poderoso para salvar pessoas que a gente já não acredita mais.
O Senhor é poderoso para salvar pessoas que a gente já condenou há muito tempo. Mas é você quem chama. Assim como nós, se pudéssemos olhar de fora, não chamaríamos a nós mesmos, condenaríamos a nós mesmos, o Senhor escolheu ter misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor tem misericórdia de muitas outras pessoas e vai alcançar muitas outras pessoas, porque o Senhor já as separou. Então dá graça à tua igreja, Deus, para que a gente possa participar disso. Seja aqui em São Gonçalo, seja em Itaipuaçu, seja em São José, seja em outras igrejas que a gente for plantar, seja em outras comunidades, porque a tua igreja não se resume a gente. O Senhor trabalha além da Atos, mas o Senhor também trabalha aqui. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem como parte da tua igreja, o Senhor nos tem como parte do teu corpo. Continua operando a tua transformação em nós, que a gente possa crescer por meio da tua palavra e que a gente nunca possa esquecer de quem a gente é em você e daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e ser. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vocês podem vir.
Aleluia, Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa manhã. Deus prova o seu amor conosco, falando da tua palavra, nos orientando, dizendo como nós devemos e precisamos viver. A Bíblia diz que Ele é um Deus que ama. E assim como nós, que temos os nossos filhos, orientamos, disciplinamos, mostramos o caminho a ser seguido, nós hoje podemos perceber Deus falando conosco dessa maneira. Se você o ama, você responde a esse chamado, você responde com alegria a essa orientação. Eu tenho certeza que você entendeu, compreendeu e vai buscar no Senhor a responder aquilo que Ele hoje falou ao teu coração. Amém? Obrigado, Diácono Max, por ter hoje compartilhado conosco a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Nós estamos felizes por isso. Eu preciso dar alguns avisos bem rapidinho, porque alguns irmãos não vão continuar conosco no restante do nosso culto. Nós já vamos passar para o CTM, vocês terão alguns minutinhos para beber uma água, tomar um café e retornar para a gente continuar com o CTM. Eu já quero agradecer a você que está aqui conosco, que esteve conosco, que vai precisar ir embora. Que Deus te dê um final de dia abençoado. Te convido já a estar aqui hoje à noite, às 18 horas. Nós vamos falar sobre experimentando o amor de Deus nos momentos difíceis da vida. Eu gostaria muito que você estivesse aqui para estar participando com a gente desse culto, daquilo que Deus vai falar no nosso coração. Tá bem? Eu tenho alguns avisos. Se eles não aparecerem ali, não tem problema, mas eu tenho aqui para falar para vocês. Culto jovem, sábado que vem, né? Acredito que eu devo estar aqui falando para a maioria. Culto jovem, dia 20, sábado, às 19h30. Por favor, não chegue atrasado, porque nós vamos começar às 19h30. Se você chegar 10, 15 minutos depois, pode ter certeza que você vai perder alguma coisa. Então seria muito bom que você não perdesse, que você chegasse, se possível, um pouco antes, a gente bater um papo, conversar um pouquinho e logo depois a gente iniciar a nossa programação. Já tem todo um planejamento para outros eventos que vão ocorrer e nós vamos estar passando para vocês à medida que eles forem acontecendo os eventos, a gente vai estar anunciando os próximos. Então, já vai ser divulgado nas redes sociais, convide seus amigos, chamem para cá, nós teremos um tempo aqui bem bacana. Classe de integração, nós estamos sempre reforçando. Se você quiser fazer parte da igreja, se você quiser nos conhecer melhor, então existe uma classe de integração onde você precisa dar o seu nome para o Douglas e logo você será convidado a estar aqui conosco, passando um período do dia para conversarmos a respeito dessas coisas. Livro do CTM continua, nós temos ainda, se você ainda não adquiriu, R$10, também pode falar com o Douglas e comprar o seu. É importante que você tenha para você ler em casa. Toda a vida é um livro espetacular, faz parte da nossa vida cristã. Amém. Acho que são esses os avisos. Eu, antes de encerrar e te liberar para que você tome um café, tome uma água e retorne, eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar agora pela vida do pai do Luiz. O presbítero Luiz, vocês conhecem. Nessa manhã o Luiz nos deu a informação que ele precisou ser entubado. Ele com a sua esposa estão internados no CTI e o pai do Luiz precisou passar por esse procedimento. O Luiz pede que nós oremos por ele, pela sua família, e eu gostaria de fazer isso agora, junto com a igreja, junto com vocês, até antes de liberá-lo para esse intervalozinho. Então feche seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós, pelo fato de estarmos diante de um Deus que é poderoso, onde nós vemos em toda a história pessoas recorrendo ao Senhor naquilo que Tu és capaz de fazer. E nós não estamos aqui fazendo isso porque estamos desesperados.
Nós estamos fazendo isso porque nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu poder e, acima de tudo, cremos na Tua soberania, naquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. E nós queremos Te pedir nesse momento pela vida do pai do Luiz e a sua esposa. Pedir para que o Senhor, através da Tua misericórdia e poder, possa intervir na vida desse casal, Deus, curando completamente as suas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que tudo que está sendo feito em prol desse casal seja feito conforme a Tua vontade e sobre a Tua orientação. Pedimos que todo medicamento, todas as pessoas que estão ali envolvidas, sejam conduzidas pelo Senhor. Deus, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa ajudar para que o seu organismo possa responder e corresponder bem a todo o tratamento que está sendo feito. Deus, que o Senhor possa estar trazendo graça, sustentando a vida do Luiz e toda a sua família, que nesse momento tão difícil, eles possam estar descansando na Tua graça e na Tua soberania. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor e pedimos pela cura desse casal, e não só deles, como também de todas as outras pessoas que nesse momento estão enfrentando um drama terrível nas suas vidas por conta da saúde. Deus, por favor, Senhor, opera um milagre, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos ajude para que, em meio a toda essa pandemia, a todo esse momento difícil que estamos vivendo, nós possamos continuar crendo no Senhor e provando e vivendo da Tua bondade. Deus, nós pedimos que o Senhor possa ir até aquele lugar, tocar na vida deles, tocar onde ninguém pode tocar e curá-los de uma vez por toda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa agora ter esse momento bem rapidinho e logo retorne para que a gente continue com o CTM, tá bom?